ela... Desculpem, eu não estou aqui operando ainda, aprendendo Zoom. Desculpa, Cíntia. Sem problema, sem problema. Então, quando ela me disse que na minha abordagem, né, no tratamento com a família, eu tinha feito esse movimento. Então, comecei a estudar a partir daí e já tinha publicado, na verdade, um artigo sobre a minha experiência com os círculos comunitários, vamos chamar assim, na Escola de Paz do Brasil, a qual eu sou voluntária há aproximadamente 30 anos, né? Então, faço trabalho com pais, com ciclos comunitários. E, a partir daí, eu me interessei muito, comecei a estudar sobre isso, estudar aqui, estudar ali, né? E quando eu fui gestora municipal de educação, eu tentei implementar, mas fizemos um movimento de implementação da cultura de paz na escola. Foi um trabalho que nós iniciamos, que foi muito bonito, começou a dar muitos frutos, mas uma gestão pública, ela tem um fim, né? Então, quando a gente iniciou, veio a pandemia, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu efetivar algum trabalho, mas a gente não pôde continuar porque a nossa gestão terminou. Então, eu estou muito, muito feliz por poder, né, movimentar os meus estudos mais uma vez a partir daí, porque agora eu também sou uma empreendedora no âmbito da educação. Montei a Casa Casulo, que é uma casa de aprendizagem colaborativa, e o meu desejo é que a Casulo tenha esta cultura, né? Faça esta abordagem. Então, eu estou muito dedicada nisso e fico muito feliz por compor com vocês a Casulo junto com a Mediai Somar, né? E a gente possa efetivamente distribuir esses estudos, esse conhecimento que a gente tem elaborado nessa perspectiva. Vou devolver para a Ana. Muito bem, agora a gente vai começar a introduzir o curso com Lisandra. Um minutinho que eu estou aqui encontrando a pastinha. Antes de começar, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha, que assim que Liz acabar de expor, ela responde a vocês, tá bom? Vocês enxergam? Sim? Sim. Então, tá bem. Então, vamos lá. Sim. Oh, meu Deus, já avançou aqui. Muito bem. Vamos começar pela mediação, né? O que seria mediação de conflitos, onde ela surgiu e qual seria o seu status hoje no país? Bom, a mediação de conflitos, como nós trabalhamos no Brasil, ela surgiu nos Estados Unidos. Conta Folger, ou Folger para alguns, que é o escritor da obra A Promessa da Mediação, The Promise of Mediation. Ele fala que lá pela década de 60, assim, 70, começaram a haver movimentos, pessoas interessadas em que houvesse alguma forma alternativa de solução de controvérsias. E essas formas de solução seria por meio da conversa, por meio de uma mediação, esse nome começou a ser usado, né? E depois vai reverberar para a escola de Harvard. Então, ela bebeu muito da fonte dos Estados Unidos. Muito embora a gente saiba que, por exemplo, círculos restaurativos, como a gente depois vai falar, e círculos de conversa, círculos de paz, existam em várias culturas até muito antigas, e até mesmo nos índios, nos Estados Unidos também se fala que eles tinham uma forma de resolver os seus problemas entre si por meio desses círculos de paz. Então, a mediação, como nós praticamos no Brasil, como conhecemos, ela nasce nos Estados Unidos e desde lá vem se desenvolvendo. Ela ficou muito conhecida na seara familiarista, né, direitos de família, nas questões familiares, também na seara trabalhista. Depois ela começou a migrar para outros campos, civil, empresarial, tudo isso na área do direito, né? Na área da educação, começamos a ouvir algumas coisas também, tudo muito iniciado também no Canadá, Estados Unidos, e hoje no Brasil já é uma realidade, né? No nosso país, a mediação, assim, na década de 90 já começou a ser praticada, mas ela realmente ganhou força
com algumas normas, com alguns marcos, né, legais, como, por exemplo, a Resolução 125 do CNJ, que data de, me parece que é 26 de novembro de 2010, em que o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que fiscaliza a justiça, os tribunais, etc., ele propõe que sejam criados os CEJUSCs, né, que são centros de tratamento de conflitos por meio de conciliação, mediação e tal. Então, 2010 é uma data muito importante para a mediação no Brasil. Depois, em 2015, a mediação ganha a sua própria lei, que é a Lei 13.140, e essa lei, ela tem todo um regramento, ela foca bastante na parte da mediação judicial, mas ela também traz a mediação extrajudicial, que é a que eu e a Ana praticamos, né, que é fora dos tribunais, dentro dos escritórios, das câmaras, e é uma mediação, como é que eu posso dizer, toda ela voltada para que as pessoas tenham autonomia, né? Existem alguns princípios lá na lei da mediação, mas eu vou ressaltar hoje aqui, que hoje é só um condensadinho para vocês, vou ressaltar 2 princípios que eu acho que são os principais e que refletem também na questão da escola, né? Que é a autonomia das pessoas, as pessoas terem a autonomia de resolverem suas próprias questões sem levar para o judiciário, e na escola, utilizar a mediação para que possam resolver os conflitos sem necessariamente virarem confrontos, que mais para frente vocês vão entender a diferença, e também sem necessariamente ter de ter intervenção de uma autoridade. Então, se de repente tem um conflito entre alunos, que eles possam resolver isso, um conflito entre professores e alunos, que eles possam resolver sem necessariamente ter toda aquela situação de intervenção. Então, algo mais orgânico, algo mais com mais autonomia. E eu acho que é um princípio importante também na questão da escolar, a confidencialidade, porque às vezes tem situações delicadas com alunos, né, em que, de repente, essa situação de você levar para um lado mais privado, tratar com aquele aluno em específico, né, ter um olhar direcionado, eu acho que também é bem pertinente para a mediação escolar. Então, se a gente for pensar em mediação enquanto instituto, ele precisa ser pensado sobre um tripé. Quem fala isso para nós é o Adolfo Braga, que é um dos grandes doutrinadores em mediação no país. Ele fala que mediação tem que ser entendida a partir de processo, ou seja, tratamento, né, tentativa de conversa, de diálogo, partes, que são os mediantes, que estão lá de livre, espontânea vontade, então autonomia, e mediador, que de acordo com a escola transformativa, tem várias escolas de mediação, né? Cada escola tem suas técnicas, né? E nós aqui nos afiliamos mais pela transformativa. Por quê? Porque ela entende o conflito como uma oportunidade de mudança. O conflito não é visto como um problema, não é visto como algo negativo, como algo assim de puxar os cabelos, meu Deus, o que eu vou fazer? Não. Conflito, o que está acontecendo? Vamos olhar, né? Vamos transformar. Conflito muitas vezes é a oportunidade de mudança que aquelas pessoas estão precisando na vida e não sabiam. E aí bate o conflito na porta e as pessoas são obrigadas a mudar, né? Então, assim, a transformativa vai muito por aí. E esse tripé, mediador, mediandos e processo, mostra um pouco como ela flui, né? Ela flui de forma autônoma, forma confidencial, em que o diálogo ele vai sendo reconstruído, né? O conflito é uma crise na interação. Então, as pessoas normalmente em conflito, elas ficam autocentradas e não conseguem conversar, ou conversam sem aquela fluidez, né? Com desconfiança, com entraves. A mediação propõe que esses entraves vão sendo superados, né? E onde tinha pontes, as pessoas vão tirando os tijolinhos ali, onde tinha muros, vão construindo pontes, eu inverti. Então, as pessoas erguem os muros quando estão em conflito, mas depois, na mediação, elas vão tirando esses tijolinhos ali e vão construindo a ponte da comunicação, né? Vão sair amigos, melhores amigos? Sim, não, depende. No ambiente escolar é um ambiente muito, muito específico, né? A gente pode pensar aqui na questão da mediação professor-aluno, a Ana vai aprofundar depois com vocês, mas o que importa é, onde havia crise na interação, a mediação se propõe a auxiliar para que aquelas pessoas possam voltar a dialogar. Então, é um restabelecimento de laços, é uma recriação daquela relação que já foi boa e em algum momento entrou em conflito, em crise. Eu teria isso de forma bem sucinta para apresentar sobre mediação hoje, né? No curso a gente vai destrinchar muito mais. Eu queria saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para eu poder passar para o próximo tópico. Não? Então, vamos para o próximo.
A comunicação não violenta, bom, é a nossa queridinha, também tanto que o curso se chama Técnicas da Mediação e da Comunicação Empática, e aí vem a primeira ressalva. Nós usamos a comunicação empática porque nós entendemos que a comunicação não violenta no dia a dia é a comunicação empática, é aquela comunicação preocupada com o outro, preocupada em criar conexão. Quando Marshall desenvolveu a comunicação não violenta, o livro dele é de 2006, mas ele vinha estudando e praticando isso bem antes, ele chamaria de comunicação compassiva, mas como ele quis prestigiar o Mahatma Gandhi, né, que é o grande precursor aí das formas pacíficas de se lidar com os conflitos, ele chamou de não violenta. Então, essa frase de Marshall, eu acho que ela diz exatamente o que para mim significa a comunicação não violenta, né? O que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim mesmo e os outros, com base numa entrega mútua do fundo do coração. E isso é possível, né? Isso é possível, tanto que nessa obra do Marshall, está até aqui, porque eu escrevi agora recente um artigo científico no mestrado sobre ela, essa obra do Marshall, ele vai trazer exemplos de guerra na Síria, de conflitos na África, na Nigéria, me lembro na Nigéria. Então, ele diz que mesmo lá, com tribos em que, às vezes, até os níveis culturais são diferentes, etc., não tem problema, porque ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. E essa compaixão, para ele, para Marshall, nós nascemos com esse desejo, com esse chamado, vamos colocar assim. Só que, ao longo da vida, acontecem situações e, sobretudo, nós vamos aprendendo, e aí que entra o papel da escola, de não fazer isso do que eu vou dizer, nós vamos aprendendo uma linguagem alienante, uma linguagem que me deixa distante do outro. Então, por exemplo, exemplos de linguagem alienante, em que não acontece, então, a comunicação compassiva ou não violenta ou empática. Quando eu nego minha responsabilidade. Eu fiz tal coisa porque era meu dever. Não, mas eu quis fazer, né? Eu fiz tal coisa porque todo mundo faz. Eu fiz tal coisa, enfim, eu terceirizo a responsabilidade. Isso é uma das formas de eu não me comunicar de forma empática, porque eu não me ligo com o outro. Eu transfiro, né, a responsabilidade para alguém. A outra forma são os julgamentos moralizadores. Fulaninho não fez porque ele é preguiçoso. Não sei o que aconteceu porque quando eu julgo a pessoa e não o ato, eu delimito a vida, né? Eu limito e eu estou com pontos hoje na cabeça, é a comunicação. Eu crio muros, né? Então eles estão lá e eu cá. As polarizações que vocês estão vendo agora, políticas, são isso. Eles, nós, e entre essas pessoas um muro imaginário, não existe. Tudo é linguagem, né? Vygotsky, que é um outro, vocês devem conhecer Vygotsky, né, da área da educação, ele fala muito isso, que a linguagem vai sendo formada e o conteúdo na cabeça da criança desde a escola. Então, assim, como é importante a linguagem? Então, uma linguagem compassiva, uma comunicação compassiva ensinada na escola, imagina que tipo de adultos nós teremos, muito diferente dos que nós temos hoje. Autorresponsáveis, né, se implicam, têm empatia. Então, acho que para um mundo melhor, isso aqui é indispensável, né? Aí tem outras formas de linguagem alienante, que ele vai falando agora no livro, que agora não me recordo todas de cabeça, mas o importante é isso. Quando você tira a compaixão e você coloca o egoísmo no lugar, né? Você protege o eu, o outro é distante, o outro não é um outro igual. Tanto que nessa imagem vocês vejam que a gente está colocando aqui uma linguagem empática, uma linguagem em que há conexão. Então, ela não só ouve, como ela olha para ele e ele olha para a moça também, ao mesmo tempo em que fala. Então, o que está tendo entre eles? Um fluido, né? Uma comunicação de fluxo. E isso é o que a gente quer propor por meio da comunicação empática. No dia a dia, na escola, isso também é possível e a gente vai entrar já já nos exemplos. Alguma dúvida, alguma pergunta específica sobre CNV, comunicação não violenta? Então, tá bom. Vou passar para o próximo slide agora, que é com a Ana. Vamos lá, gente. Espera aí que eu não estou vendo o slide. Aqui. Pronto. Nós vamos falar agora sobre a aplicação das técnicas da mediação no âmbito escolar. E aí eu estava estudando e eu vi que a mediação é bastante complementar com as práticas restaurativas. O núcleo escolar, né, vocês já perceberam que é uma complexidade de relações.
são pessoas, diversos núcleos familiares que se juntam naquele ambiente, com culturas, com ideologias, com pensamentos diversos, tanto de alunos quanto de professores, diretores. Então, é um complexo de relações. E todo lugar que existe um complexo de relações, surgem os conflitos. Os conflitos são inerentes à relação humana, quanto mais um ambiente em que a complexidade de relação é muita, como o ambiente escolar. Daí a importância da conscientização dos profissionais da educação, bem como como seria interessante se na escola, até para os alunos, para as crianças, desde pequeno, houvesse uma matéria sobre isso, mediação de conflitos e práticas restaurativas, noções. Eu acho que já existe uma escola aqui em Salvador, se eu não me engano, a Gurilândia, ela tem uma matéria nesse sentido, em que a linguagem é adaptada para as crianças. Porque eu acredito que se as crianças, desde pequena, tiverem noções dessas técnicas, elas e aprenderem a lidar com conflito, desde um brinquedo que disputa com um coleguinha, elas se tornarão adultos certamente mais saudáveis. Então, você pode passar aí para o próximo slide. E aí surge a ideia, né, de que Liz falou, que o conflito, para nós, para o mediador, para as práticas restaurativas, ele não é algo negativo. O conflito pode ser algo positivo, quando nós, nas relações continuadas, procuramos exercitar nossa empatia, ouvir o outro, porque o conflito é inerente à relação humana. E o que a mediação visa, o que as práticas restaurativas visam, é justamente isso, o ganha-ganha. É a gente restabelecer aquele diálogo, aquela relação que em algum momento ela foi perdida. Já o confronto é a tentativa de anular outra pessoa. Aí sim é algo negativo. Então, justamente com a detenção dessas técnicas, nós aprenderemos a enxergar o conflito de uma nova forma. Pode passar. Então, assim, é o que a gente bate. Eu acho que esse curso é um curso precursor da importância da implantação da cultura da paz nas escolas, da importância dos profissionais da educação. Eu li um livro sobre ciclos restaurativos e práticas restaurativas no âmbito escolar. Na verdade, são 3 edições, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês, de Bob Castello, Joshua Washington e Ted Washington, que ele fala como é importante que pelo menos 3 profissionais daquele estabelecimento escolar tenham noções de técnicas de comunicação empática e da mediação. Por quê? Porque os conflitos surgem ali, eles não têm momento certo de surgir. Então, tendo alguém da casa, naquele momento, para resolver aquela situação, é essencial. É uma mudança de consciência, né, gradativa, mas é super importante. Principalmente os profissionais que têm um contato direto com a comunidade escolar. E aí, pode passar. A gente entende que a mediação é uma prática restaurativa, embora que tenha suas peculiaridades. Né? As práticas restaurativas, os círculos restaurativos e as práticas restaurativas em si, elas são mais focadas no comunitário. Quando ela surgiu, um dos precursores foi Terry O'Connell, e ele era um policial australiano, e ele aplicava as práticas restaurativas para os crimes juvenis. E, assim, essas práticas restaurativas focadas no comunitário e a mediação, que ele já deu uma introdução excelente aí no início, tem pontos entrelaçados, quanto mais no âmbito escolar, que podem ser usadas como meios preventivos e como meios de solução. E quais são esses pontos em comum? A aplicação da comunicação não violenta, da comunicação empática, em todas as 2 práticas, o pilar é a CNV. Em todas as 2 práticas, a pedra matriz é a empatia. Se você não tiver empatia, se você não souber olhar o outro, se você não puder não fazer pré-julgamentos, preconceitos, como falar assim, poxa, esse aluno é preguiçoso, você está muito preguiçoso, você é preguiçoso, e você ter o carinho de reinserir aquele aluno de alguma forma, ou de chamá-lo no canto e perguntar, o que é que está acontecendo? Eu estou percebendo que ultimamente você anda muito disperso, o que é que eu posso te ajudar? Isso muda tudo. E isso é um trabalho de formiguinha, isso é um trabalho do dia a dia. Então, as práticas restaurativas e a mediação, elas estão extremamente entrelaçadas. A gente vai poder especificar isso mais no curso de julho. É um tema que realmente me fascina, me encanta e eu acho fundamental. E a implantação da cultura da paz nas escolas, ela reside da junção das práticas restaurativas com as técnicas da mediação.
E aí, como eu falei, elas podem ser usadas como meios preventivos, como meios resolutivos de solução, de ajuda no estabelecimento daquele diálogo, e podem também ser usadas juntas. E aí eu vou explicar de uma forma sucinta como isso aconteceria. Em primeiro lugar, como meio preventivo, como eu já falei, a aplicação da comunicação empática no dia a dia. Quando você cria um laço com o seu estudante, quando você cria um rapport, né, que a gente vai ver que é a técnica da mediação, no dia a dia, tudo fica mais fácil. Você tem que ter tem que ter, não, o profissional especializado, ele deve ter essa consciência de, além da formação pedagógica, se preocupar com a formação humana. Porque se você tiver alunos saudáveis, eles vão estar mais atentos, e isso vai reverter em um melhor aprendizado. E as práticas restaurativas também no dia a dia. Eu sei que a doutora Cíntia, ela vai enriquecer mais ainda agora no próximo tópico sobre os círculos restaurativos, mas ultimamente eu estou lendo muito sobre os círculos e eu sou extremamente encantada com os círculos. A escola tradicional, ela coloca os alunos em fileiras e eu acho que seria tão bom que todas as escolas soubessem a importância dos círculos, né? Os primeiros círculos humanos, as pessoas se reuniam ao redor do fogo, né, para se aquecer, para abrigar do calor. E nessa formação de círculo, se permite o olho no olho, se permite a interação, se permite que todos participem. E esses círculos proativos, que não necessariamente precisa ter um conflito, eles são salutares para ver uma maior harmonia, para ver uma maior criação de laços, criação de vínculos. Quando você faz um círculo de check-in e check-out, pelo menos no início ou no final de uma semana, ou que você converse com o diretor, com o coordenador de sua escola para fazer pelo menos no início e no final de cada mês, para você saber como é que aquele aluno está, né? Muitos alunos, gente, estão ali com problemas que a gente nem imagina. E eles vão para a escola como uma fuga, ficam sentados, né, atrás das cadeiras, não estão nem aí viajando, e a gente acha que é o quê? Né? Não, porque ele é preguiçoso. Às vezes eles estão com problemas que vêm de casa, às vezes eles estão sofrendo um bullying e não querem expor. Então, assim, a formação dos círculos, até para discutir assuntos mais sérios, nem que não esteja um bullying necessariamente, que você pergunte, vocês já sofreram bullying na escola? Eu vou falar uma questão pessoal minha aqui. Na escola que meu filho estuda, nas aulas online, agora mesmo durante a pandemia, o SOE, que é o Serviço de Orientação Educacional, ele fez perguntas sobre se eles já sofreram bullying na aula. Eu achei isso fantástico. E, assim, eu estava no trabalho, eu não estava participando, mas as mães amigas me contaram que meu filho falou que em alguma situação da vida dele, ele já tinha ficado chateado. E aí, isso possibilitou eu conversar com ele. Eu cheguei de noite em casa e falei, filho, que situação foi essa? E isso permite uma abertura de vínculos, não só na escola, abertura de vínculos familiares, né? Melhora toda uma relação. Então, eu sou encantada com os círculos. Então, os meios preventivos, eles são muito, muito, muito importantes. Eu também vi nesse livro, que eu já falei para vocês, né, de Bob Castello, Joshua Washington e Ted Washington, que teve um professor que todo início de semestre, ele forma um círculo e ele faz 10 perguntas que ele considera essenciais. Ele faz 10 perguntas que eu preciso saber para ser seu professor. Ele fazendo esse círculo, olhando no olho de cada aluno, pronto, já criou o vínculo de cara. Então, cria-se relações sólidas e só tem a crescer no meio escolar. É uma mudança de consciência. E os meios também de solução. Pode passar a lista dos meios de solução. Os meios de solução. E aí a gente vai para o campo da mediação, né, que ele já explicou, mas eu entendo que também faz parte dessa conscientização. Todas as escolas terem um ambiente apropriado, um ambiente aconchegante, um ambiente que os alunos se sintam não repreendidos, mas que eles se sintam acolhidos. Essa é a ideia da mediação. O acolhimento, para que a gente possa entender o que aconteceu sem pré-julgamentos. Então, por exemplo, tem 2 alunos ali que estão brigando no meio do pátio. O que é que você vai fazer? Você não vai constranger, você vai levar esses alunos para esse espaço, né? E assim, aplicar as técnicas da mediação. Uma das técnicas fundamentais do mediador é o rapport, que a gente falou no início, né?
que é essa criação de vínculo. Então, inicialmente, sessões individuais, não querem levar os dois, os ânimos estão acirrados, cada profissional leva um primeiro, depois leva o outro, e conversa, em vez de falar, por que você fez isso? Quando você pergunta por que você fez isso, você já está julgando, você já está dizendo que ele fez alguma coisa, você já está culpando. Então, quando você pergunta o que foi que aconteceu, e aí entra a comunicação empática, né? Entra a comunicação não violenta. O que foi que aconteceu? O que você estava pensando nesse momento? O que você pode... Aí, quando a pessoa vai contando, vai se abrindo, o que você pode fazer para reparar esse dano? Então, é fundamental, né? Essa questão do rapport é a primeira técnica. A mediação transformativa, eu creio que no âmbito escolar ela seja um pouco mais invasiva, mas a mediação transformativa a gente procura não interferir, interferir o mínimo possível, deixar que aquelas partes se sintam à vontade, com base na autonomia, para que elas restabeleçam aquele diálogo perdido. Então, outra técnica da mediação que nós usamos na mediação transformativa, que eu e Elisandra somos mais adeptas, é o resumo. Ou seja, aquele estudante fez toda uma narrativa para vocês do que aconteceu, vocês falam aquilo que eles falaram de uma forma resumida, fazem um resumo, para que eles possam escutar. No momento que eles escutam, que exercem a escuta ativa, eles vão tomando consciência do que aconteceu. E também vão tomando consciência para se responsabilizarem ou não pelos seus atos. E uma outra técnica também é o espelhamento. O espelhamento seria uma repetição, por exemplo. Aquele aluno falou algo que você considera muito importante. Ou que, por exemplo, ou que tem um laço afetivo muito grande pelo colega que se rompeu por algum motivo. Por exemplo, eu gostava muito dele, mas a partir de tal situação esse vínculo se perdeu. E aí você repete por suas palavras para ele ver como aquela relação é importante para ele, porque por algum minuto ela se quebrou. Ou, por exemplo, ele fala, eu fiquei com tanta raiva de meu colega que eu quis bater nele. Então, assim, quando a pessoa ouve, ela vê a gravidade da sua palavra, ela vê a gravidade do seu ato ou não. Mas é um meio, é uma técnica daquela pessoa tomar consciência dos seus atos e poder, a partir daí, repará-los na busca da solução da paz. Outro meio seriam os círculos restaurativos, né, que a doutora Cíntia vai aprofundar aí para a gente, mas os círculos responsivos, eles também são muito importantes, em casos até mais graves, que envolvem o coletivo, como um furto no âmbito escolar, que você não sabe quem foi que furtou, mas você também não pode acusar um ou outro, então você abre aquele círculo e você, através de um facilitador do diálogo, que é o chamado nos círculos, ele vai conversar de uma forma, dizer como é que aquela pessoa se sentiu, a vítima vai se expressar, dizer como é que se sentiu sendo furtada, e a partir daí vai se criando laços de solidariedade. Nesse livro também de Bob Castello, ele fala de um caso em que um relógio de uma professora foi roubado, que ela ganhou de presente do filho, e que era algo muito valioso para ela. Então, se abriu um círculo para saber, e, na verdade, quem realizou o furto, ele ficou constrangido, ele não se identificou, mas se criou um senso de solidariedade, um vínculo tão grande que os alunos se reuniram, fizeram uma venda, levaram lanche para vender, suco para vender, para arrecadar dinheiro para comprar um relógio novo para a professora. Então, algum efeito vai ter positivo esse ciclo. No caso de bullying, no caso de furto, e outros casos também que se leve para o coletivo. E, por fim, essa interseção da mediação e dos círculos restaurativos posteriores. Claro, quando os alunos envolvidos, ou os professores envolvidos, porque o conflito não surge só de aluno para aluno, não, gente. Pode surgir de professor para professor, de professor com diretor, todas as relações interpessoais. Mas, no caso do aluno, especificamente, se eles se sentem à vontade de levar posteriormente para um círculo restaurativo, em muitos casos é importantíssimo. Por quê? Porque, às vezes, aquele conflito está ali entre X e Y, mas adolescente, criança, geralmente se influencia pelos colegas que estavam ali, que viram o impacto daquela briga e que vão falar depois, quando aquela criança voltar, aquele adolescente, por que você pediu desculpa? Você é bobo? Você é besta? Então, assim, se isso for levado para um círculo posterior, isso só vai sedimentar que aquele conflito não volte a ocorrer, porque todos vão saber, vão tomar ciência daquilo, do que aconteceu,
e ter empatia e se solidarizar para que aquilo não volte a ocorrer, para que aquele conflito não volte a ocorrer. Então, é isso. Eu acho que todas essas técnicas são salutares e a implantação da cultura da paz nas escolas, mais ainda. E eu estou muito feliz de estar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Que bom que está todo mundo entendendo, né, gente? Agora vai para a doutora Cíntia. Pode falar. Eu penso que está todo mundo muito reflexivo, porque é muita riqueza, né? Eu sou grata já pelo que aprendi com as duas, né? Eu vejo que é muito reflexivo mesmo, que nós estamos vivendo um momento, inclusive, que nós nos questionamos muito, né? Às vezes eu penso que é um momento de desumanização, né? Porque diante dessa pandemia, a gente falar em empatia, em relação, né? Quando nós somos praticamente obrigados a estabelecer exatamente um isolamento, né, social, a estabelecer uma distância. Como é que a gente se aproxima na distância, né? A distância física, que era aquilo que a gente estava acostumado. Então, eu vejo que este curso, essa demanda é muito emergente, né? Pelo saber estabelecer esta oportunidade, saber aproveitar esta oportunidade de conflito que nós estamos vivendo, né? Que é exatamente os relacionamentos à distância, o ensino à distância, a aprendizagem à distância, as amizades, tudo que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo diante de uma tela de computador, né? Algo que nós não tínhamos essa cultura, nós não tínhamos esse hábito. Como isso é emergente, quanta riqueza a gente pode aproveitar nessa noite, somente com essa introdução, né? Mas vamos ver como é que fica isso na escola. Liz vai ajudar a gente aí. Nós vamos trazer também um slide, pronto, a metodologia do círculo. Nem percebi, tá vendo? Que tem empolgada, que eu nem tinha percebido que ela já tinha colocado esses slides. Então, na verdade, o que eu vou trazer aqui agora é uma reflexão para a escola, para a sala de aula, né? Então, quando nós fizemos este acordo entre nós que faríamos esses estudos e queríamos disponibilizar tudo aquilo que estivesse ao nosso alcance, entrou a Casulo exatamente como esse espaço, este lugar, né, para o qual nós estamos dirigindo o nosso olhar. Temos estudado os casos, os acontecimentos, os fatos, para que a gente possa efetivamente, na prática, exercitar isso que a teoria tem nos trazido, né? Então, retomando um pouquinho o que Ana e Liz colocou anteriormente, o que é a escola? O que é esse espaço, né? É o espaço coletivo das individualidades. Então, Ana colocou muito bem, são muitas famílias com as suas diferenças, com as suas construções, com as suas subjetividades, numa mesma relação, uma relação de um espaço. E nós, neste momento, estamos ainda mais fechados neste lugar da família, né? É da família, do lugar da casa, que os nossos alunos estão tendo que interagir com o outro, né? Então, essa distância já é, por si só, uma situação de conflito, né? E o que a gente está acostumado a ver na escola, né? A presenciar na escola ao longo dos anos, porque nós passamos anos, né? Hoje eu sou professora do ensino superior, mas veja, eu tive uma experiência de 25 anos na escola, no ensino básico, né? Acho que mais do que isso. 25 mais 4 na gestão pública, né? 29 anos aqui de escola, de acesso à escola, aos alunos nesse espaço. O que nós estamos habituados? Nós estamos habituados com uma cultura de que o conflito se instaura e a própria escola age de forma punitiva, de forma violenta. Então, o movimento que nós queremos fazer é exatamente o movimento inverso, é de uma resolução que seja efetivamente restaurativa, né? Então, nós não queremos disputar na escola a violência, né? A violência entre os próprios alunos, a violência entre a escola na resolução, né? A ideia não é que a escola possa fazer isso pelo aluno, mas que a escola possa ajudá-lo a diante da oportunidade, a resolver os próprios conflitos com autonomia, né, e com direcionamento. Então, é isso que a gente tem, que a gente passa, que nunca ouvi dizer, né, que 2 alunos brigaram no pátio da escola. Ana trouxe esse exemplo que é muito prático, é muito comum para nós,
né? Então, o aluno brigou no pátio da escola, o que que a gente faz? Então, geralmente, a escola tem um regimento, inclusive, e a gente traz esse aluno e a gente aplica, né, uma das punições que estão postas ali no regimento. Então, a instalação da cultura da paz e a abordagem dos círculos restaurativos é exatamente uma abordagem em que a gente vai colocar no centro, a gente vai descentralizar, né, esse poder da escola. E as pessoas envolvidas, os atores, estarão no centro desse conflito para resolver este conflito, né? Então, essa postura cultural da escola punitiva, ela é descartada, colocada de lado, dentro dessa perspectiva das práticas restaurativas da escola, né, dos valores compartilhados. Então, Ana trouxe também para a gente os diferentes propósitos e motivações. E quando Ana falou dos diferentes propósitos e motivações, ou seja, os ciclos restaurativos, eles não existem apenas para motivar a resolução de conflitos, né? Oportunizar a resolução de conflitos, mas quando a escola tem uma cultura de paz, né, instalada, isso antecede o conflito, né? Então, nós oportunizamos que essas diferenças, que as pessoas, dentro das suas diferenças, das suas condições, elas possam conversar o tempo todo sobre essas diferenças, sobre as suas subjetividades, colocar essas subjetividades em contato um com o outro. E a gente vai ensinar identidade, alteridade dentro dessa perspectiva. E aí, no nosso curso que a gente está programando, nós vamos conhecer o fluxo de preparação, o fluxo desse círculo, né? Como é que acontece um círculo restaurativo? Essa semana uma professora me perguntou, como é que é isso, Cíntia? Isso tem um fluxo, né? Então, vai desde a preparação. Então, nós precisamos fazer a preparação, temos o acolhimento, a abertura, né, do espaço dialógico, do ciclo dialógico, a construção de valores para a convivência. E quando a gente consegue fazer isso, utilizando como propósito a construção de ciclos comunitários, muito melhor, né? Então, a gente vai ter essa cultura formatada na escola. Finalmente, a gente tem o ciclo e fechamento do ciclo, que nesse espaço que a gente tem aqui agora, não é possível a gente detalhar, mas que no nosso curso a gente vai fazer isso, né? Vamos fazer isso juntos. Eu sei que vocês já estão me olhando, meu tempo está acabando, mas assim, é porque a gente queria ainda nessa oportunidade, eu vou devolver para a Ana, a gente queria trazer uma situação, né? Nós escolhemos exatamente uma situação que eu acredito que está muito, muito efervescente nesse momento. Acontece muito, né? Na nossa realidade escolar. E foi um consenso a gente trazer esse caso prático. Eu vou devolver para a Ana para que ela possa apresentar o caso prático e a gente possa agora conversar um pouco sobre esse caso prático. Aí, deixa eu desbloquear aqui. Desbloqueei. Ok, vamos lá. Só complementando o que você falou sobre quando a gente suspende um aluno, por exemplo, o aluno comete um ato e a gente suspende um aluno, eu achei interessante fazer essa ponderação, que a gente conversou também hoje à tarde. A gente está fazendo pelo aluno. Isso é até cômodo para ele, que ele faça um ato, que ele brigue com alguém, que ele ofenda alguém e a gente suspenda. Quando a gente aplica as técnicas da mediação e as técnicas restaurativas, as práticas restaurativas, a gente faz com o aluno. Então, ele se responsabiliza, ele toma consciência, a gente faz com o aluno. Então, eu acho que solidifica mais aquilo, para que não volte a ocorrer. Né? E com relação aos círculos, também uma informação que eu não falei, que eu acho muito importante, com relação a esses círculos preventivos, que chamam-se de círculos proativos. Quando os círculos proativos eles estão implantados na escola, claro que de uma forma gradativa, como a doutora Cíntia falou muito bem, não é assim, tem toda uma preparação, mas quando eles são eficazes, eles devem ser 80% dos círculos formados na escola, vai sobrar só 20% para os responsivos, porque os conflitos vão ser menores. Então, é isso. E com relação ao caso, vamos prosseguir, aí a gente quer ouvir vocês. O que foi consenso, porque está na atualidade, eu acredito que muitos de vocês estão vivenciando, é como reagir diante de um aluno que na aula online ou desliga as câmeras, porque é fundamental o olho no olho, né, já que dá a ausência do contato físico, ou ele interrompe facilmente aquela aula, não deixa o professor falar, interrompe de uma forma
às vezes insistente, mesmo o professor fazendo os combinados, né? Aquele aluno está reiteradamente agindo daquela forma. E aí a gente hoje ponderou a questão do contexto peculiar que nós estamos vivendo na pandemia. Um contexto em que os pais estão estressados por diversos motivos, pelo medo do contágio, por questões financeiras, muitas pessoas desempregadas. Então, essa questão emocional, esse estresse, ele acaba sendo absorvido. Acaba não, ele é absorvido inexoravelmente pela criança e pelo adolescente que está ali em casa, também sem o convívio dos colegas, né? Muitas vezes preso naquele ambiente. Então, isso tudo vai gerando um estresse, assim como na família dos professores também. Então, a gente tem que ter essa empatia de ambos os lados. No caso da criança e do adolescente, na escola, existe todo um ambiente de estudo propício para isso. A criança sabe que ela vai ali para estudar. Em casa, não. Em casa, geralmente, a criança relaxa mais, porque está no seu ambiente, está no seu habitat. Quanto mais tem a supervisão de um adulto especializado, que é o professor, que está ali vendo quando a criança está desatenta, quando a criança não está prestando atenção, quando a criança está atrapalhando. Por isso é importante das câmeras ligadas, né? Do olho no olho, essa questão peculiar da delegação de atribuição aos pais também. Muitos pais continuam trabalhando, ou home office, ou fisicamente, e eles ficam assoberbados porque eles têm que exercer essa função de fiscalizar o aluno não online. Eu fiquei um tempo home office, mas quando eu não estava home office, eu fico preocupada se meu filho está em casa, se está prestando atenção, se está disperso. Os meios de dispersão são maiores, os jogos eletrônicos, os brinquedos estão mais acessíveis, estão ali do lado, os celulares. Então, tudo isso faz essa dispersão maior. Então, a gente queria ouvir de vocês, e aí depois a gente vai dar a resposta, eu, Cíntia e Elisandra, como vocês reagiriam, eu quero ouvir de cada uma, diante de um aluno que desliga a câmera com constância, constantemente, e interrompe a aula constantemente. Eu quero ouvir quem pode falar aí primeiro para a gente. Sandra, fale aí, por favor. Sabe que eu não tenho vergonha de falar, né? Então, quando o Cíntia perguntou se a gente tem dúvida, viu, Cíntia? Como eu falei, eu estou anotando tudo, porque eu vou fazer o curso todo, então não vai ser hoje que eu vou sanar. Então, como diretora, eu tenho acompanhado, né, as aulas online. Eu tenho hoje na minha escola 11 turmas, que vai desde a EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, o Ensino Fundamental 1 e 2. Então, essa situação da câmera é bem recorrente, né? Apesar de que na escola pública a gente não tem muito, a gente começou agora essa interação pelo Meet, né? Já por falta mesmo de recurso tecnológico para os nossos estudantes, mas assim, eu tenho recebido muito mais reclamações dos adolescentes e jovens do que das crianças. Como Nana falou, primeira coisa são os combinados. Então, assim, na nossa escola, a gente tem conseguido manter esse combinado, e os casos, assim, aí o professor fala assim, aqui é a sala de aula, se o aluno ultrapassa o limite, a gente tira ele da sala, tipo, bloqueia ele, porque a gente já viu casos de palavrão, de desrespeito, onde ele ultrapassa todos os limites, e aí a gente conversa com ele no particular para poder entender o porquê daquela atitude. Mas, assim, é uma situação bastante recorrente nas aulas online. Eu também tenho um filho em escola particular e observo muito essa conduta que a escola tem. E hoje eu vejo que uma escola socio-interacionismo, que tem uma visão, né, como Cíntia falou, né, que não é uma escola punitiva, faz essa mediação, né, de uma forma tão tranquila que quando eu chego em casa eu pergunto se ocorreu alguma coisa durante a aula, meu filho sempre traz o que ocorreu e como foi conduzido. Não, minha mãe, a professora não fala desses assuntos no grupo. Os colegas envolvidos são sempre chamados num outro momento. Então, eu acho que o respeito ao aluno, né, é primordial, por mais que a gente veja que a situação, né, quando vocês trouxeram a situação dos pais que hoje entram nas salas, invadem as salas de aula para
xingar, para falar no momento inoportuno. Então, tem sido assim eu tenho trabalhado muito mais remotamente do que presencialmente, diante de tantos conflitos, né, que esse ensino remoto tem trazido para a escola. Mas é exatamente quando você falou de técnica, chega assim, eu sou uma aplicadora de técnicas leiga, Nana, porque para a gente sobreviver, né? Cíntia sabe que ela falou que está na área, eu tenho 16 anos nessa escola, para a gente sobreviver, eu acho que de forma mais tranquila, a gente tem que praticar a empatia e a compaixão. Então, eu acho perfeito o que vocês trazem, porque é o que eu vejo hoje como a minha experiência de vida como professora, estou diretora, mas se a gente entra no embate, principalmente com jovens, né, os adultos, os idosos, a gente perde aquele aluno, né, e sabe que para restaurar aquela relação vai ser muito mais difícil. Então, estabelecer o vínculo e o respeito. Quando eu entro na sala, eu fiz umas carinhas, diretora está online. Aí a professora disse, Sandra, quando você entra na sala, todo mundo para te ouvir. Eu digo, é porque o cargo, né, traz um pouco, mas eu acho que a empatia mesmo, a conversa fora daquele espaço e a escuta que Lisandra trouxe, né? A escuta atenciosa. Eu acho que isso é fundamental. Falei demais, você sabe que eu amo falar de educação, mas eu vou aprender aqui. Foi, ó, excelente. E já aplica mesmo, viu? Já aplica de uma forma inconsciente, mas aplica. Não é à toa que quando a gente saía com a turma, a gente colocava para a Sandra para entreter, entreter nossa filha. E ela adorava. Mas, Nana, eu aprendi nesse Ah, percurso, a gente tem um tempo de que, às vezes, me envolver emocionalmente na vida escolar de meu filho atrapalha muito. E ele também trouxe relatos negativos de como a minha imposição, né? A gente que é mãe, educadora, às vezes quer se meter demais na vida do filho. Então, eu estou aprendendo a me afastar e deixar ele ser o grande autor, né, da vida escolar dele, que é o aluno, né, como você trouxe. A gente já tá no sangue da educadora, está sempre ali, ó, entretendo e fazendo, mas o autor principal do processo é sempre o aluno. Então, você conseguindo que ele traga tudo isso, isso é bem mais valoroso, né? Eu mudei também de escola de meu filho e vi isso muito nítido, né, na forma de ser. Né? Ele se transformou em outra criança e eu estava agindo na punição, achando que era uma resposta do que ele não queria. E aí, a partir do momento que eu levei para uma escuta, eu também aprendi. Então, o bom de ser educador é isso, aprender sempre. Sandra, perfeito. eu posso fazer uma interação rápida, viu, Nana? Eu fico muito feliz Claro. quando eu vejo você falar, porque eu sou apaixonada pela escola pública. Minha vida praticamente toda foi na rede particular, mas nas oportunidades que eu tive, principalmente quando fui dirigente municipal de educação. Eu sou apaixonada pela escola pública porque é lá, na escola pública, onde a gente tem o maior percentual, na escola pública municipal, é onde a gente tem o maior percentual de estudantes, né? Então, é um trabalho realmente que exige de nós um esforço muito grande, né? E eu fico muito feliz de ver alguém como você à frente de uma escola, da gestão de uma escola pública, né? Então, realmente eu quero parabenizá-la por isso. Fiquei muito feliz de ouvi-la e eu queria trazer um pedacinho de sua fala que me comove muito. Inclusive, eu conversei na semana anterior para uma entrevista, fiz uma entrevista com um psicólogo educacional e trouxe isso para ele, nós conversamos sobre isso. O professor Gabriel, a questão dos professores também estarem se sentindo muito desconfortáveis diante das câmaras e das famílias e dos pais. Nós nunca fomos tão vigiados. Eu sempre disse aos meus alunos que nós somos um profissional mais exposto, porque, veja, numa relação, vou usar agora o direito, tá? Me permitam, Nana e Lisandra, quando vocês fazem um atendimento a um cliente, né? Então, é vocês e eles, né? Na maioria das vezes. E veja que nós, professores, nós entramos numa sala de aula sempre com 40, 50 estudantes, todos, né,
diante de nós, de alguma maneira, julgando, pensando, né, sobre as nossas aulas, sobre as nossas atitudes. Então, o tempo inteiro a gente precisa estar atento. Imagine que agora nós estamos dando aula usando a internet, né? E por mais que a gente tenha uma segurança no aplicativo, né, ou essas seguranças todas que a gente possa ter, nós estamos sensivelmente expostos a toda essa situação que nós estamos vivendo. E nós também fomos surpreendidos, não fomos formados para a educação à distância, né? Olha, eu fiz 2 especializações, uma em educação à distância e uma em mídias na educação, e digo a você, nós não fomos formados para este modelo que nós temos hoje. Então, nós tivemos que nos adaptar rapidamente. As nossas metodologias que nós utilizamos para as aulas presenciais não devem ser as mesmas que a gente utiliza para as situações de educação à distância e uma série de coisas mais. Então, não está sendo fácil para o professor, não está sendo fácil para a família, não está sendo fácil para o aluno, né? Então, nós estamos vivendo, sim, um momento, uma oportunidade, né, de resolução de conflitos. E você está de parabéns, Sandra. Muito feliz em ouvir você. Olha aí, doutora Cíntia, alguma aluna aí sua que pode te dar um relato aí? Peça aí você. Tem mais alguém que queira falar sobre esse caso? Eu Doutora gostaria. Paula, por favor. Quem falou não fui eu, acho que tem uma outra pessoa. Fui eu que falei. Foi, eu ouvi a voz de Ana e eu ouvi a voz de Hilde. Todas as duas foram minhas alunas. Vamos lá, Ana, que está com a câmera, depois Hilde vai. Pode ser assim, Hilde? Pode sim. Mas ela tinha Pronto. falado primeiro, deixa eu respeitar. Pode Aí, falar, Ana. Não, Ana, pode falar, fica à Posso? vontade. Então vamos lá. É que eu sou meio cartesiana nesse sentido. Você está certa, é que eu não ouvi realmente quem falou primeiro. Quem falou primeiro foi ela. Desculpa, Hilde. Enfim, Vai lá, mas Ana. é um caso, né? Eu não estou na realidade de sala de aula e quando eu estive em sala de aula foi com adultos, então é uma questão muito diferente, né? De você lidar com situações desse naipe, né? Você está num momento novo, com uma ferramenta nova, com um cotidiano mais do que novo, porque mais do que a ferramenta é o cotidiano, e você está precisando se reinventar dentro desse contexto, porque você precisa dar sequência à vida, mas não tem aquele tempo de você parar para pensar como é que vai ser. Então, é extremamente difícil, porque meu filho, ele sempre diz assim para mim: ah, eu não sou obrigada a ligar a câmera. E aí eu disse a ele: a senhora concorda? Ele me questiona, né? Se eu concordo com a câmera ligada. Sim, concordo, sem sombra de dúvida. Não, mas aí é invasão de privacidade. Aí eu disse: não, meu filho, isso não é invasão de privacidade. Então, ele sempre fica colocando um porém. E ainda veio me dizer, essa pesquisa eu não fiz ainda, né? Tô na dívida comigo mesma, ele me dizer: não, mas no estatuto está dizendo que o aluno não é obrigado. Quer dizer, acredito que não, porque o estatuto da década de 90, mas porque o aluno não é obrigado a abrir a câmera. Meu filho, o que você é obrigado é a fazer o que é melhor para você. Só que assim, ele escapa muito porque, feliz ou infelizmente, eu não deixei de trabalhar fora. Então, ele tem ficado sozinho, né, para participar das aulas. E com toda certeza ele não abre a câmera, mas também ele não fala nada, né? Só em momentos muito pontuais. E a única coisa que eu pude fazer foi chamá-lo e dizer: olha, você não é mais nenhuma criancinha, eu não tenho como ficar acompanhando todas as suas aulas o tempo todo, e você vai precisar ter responsabilidade. Assim, financeiramente eu vou ter um prejuízo? Pô, mas já está na conta da pandemia. Mas, acima de tudo, o prejuízo que você trouxer para esse momento é um prejuízo para a sua vida. Então, aí você escolhe. Você que já não é muito afeto à sala de aula, à escola, você quer passar quantos anos nela? E aí eu trago meu exemplo, né? Eu disse: olha, eu gosto de estudar e tudo,
mas eu sempre achei a escola muito chata. Então, eu sempre pensei em me livrar da escola, né? De não ter que ficar naquele ambiente, dentro daquela ritualística, de eu já ter entendido alguma coisa e precisar ouvir repetidamente o que as outras pessoas não tinham entendido. Tudo bem, eu ficava quieta e me comportava. Ele é agitado, inclusive ele tem TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e quando ele era menor não sentava. A escola que ele estava anteriormente era justamente uma escola que cobrava isso o tempo todo, né? E tinha esse rótulo de sócio interacionista, mas então eu recebia, por todos os dias eu recebia uma reclamação, né? Eu costumava até brincar. A escola aqui em Salvador que ele estudava era reclamação dia sim, dia também. E aí quando eu fui, né, para Santo Antônio de Jesus, lá a escola de fato, né, tem um perfil muito diferente. É a escola mais socio-interacionista realmente que eu já vi. E ele mudou, né? Porque eu não recebo uma reclamação. O que eu recebo hoje são até elogios da forma dele se portar e das coisas que ele tem feito, da atitude, né? Colaborativa. Então, é um outro menino. E eu estou compartilhando essa história para vocês verem como é difícil lidar com esses assuntos, porque eu chego, chamo, né, converso, porque se eu cobrar, porque além do TDAH ele tem o TOD, é o transtorno opositor desafiador, então se eu ficar cobrando, com certeza ele não faz, né, porque tem essa questão de ser antagonista daquilo que você fala. E fica imaginando o que é para um professor de sala de aula, né, e ainda agora que ele está adolescente, né, 14 anos, ele é um adolescente, e o adolescente, você sabe que a mudança de humor é incrível, é o tempo todo. Então, quem não chegou ainda, vá se preparando. E é bem complicado. Agora, eu vou aproveitar, professora Sandra, uma fala sua, e foi uma reflexão que eu fiz. Há muito tempo, a educação vem dizendo da necessidade de colocar o aluno como protagonista, né, da sua história, do seu aprendizado. E há muito tempo a gente vem dizendo que isso é ótimo, mas que em muitas vezes, ou eu diria até raramente, a gente consegue colocar essa teoria na prática. E de repente, agora, né, dentro desse modelo, quem sabe não as circunstâncias não nos obrigam a de fato colocar o aluno enquanto centro, né, centro me faltou a palavra aqui agora, gente, me perdoe. Mas centro do seu aprendizado, protagonista efetivo. Porque talvez, se a gente começar a colocá-lo nessa posição, de fato, de dar autonomia, de ressaltar a importância que ele tem de trazer algum conteúdo, não conteúdo pelo conteúdo, mas nesse pensamento de construção, de repente a gente consegue até mudar essa realidade dessa escola conteudista, né? Porque embora muitas escolas falem que adotam outras correntes pedagógicas, outras linhas de trabalho, mas no final das contas ainda está tudo muito tradicional, né? Uma coisa ou outra inovadora, mas na essência é o aluno sentado e o professor transmitindo o conhecimento. A educação bancária ela continua acontecendo. Então, nessa circunstância, o aluno não está mais aqui, não é um domínio físico que eu tenho sobre ele para impor esse clima. O que é que eu posso fazer? Né? E aí é um desafio para o professor, e quando a gente está falando em comunicação não violenta, em círculos restaurativos, né? Em mediação, né? Que é essa proposta de restabelecer o diálogo, nós precisamos pensar de uma forma vanguardista e inovadora de fato para fazer com que esse aluno ele entenda que ele é o centro, não é só da boca para fora, é de verdade. Então, o trazido aí, né, da perspectiva
de aproveitar o conflito para se transformar, eu acredito que dentro dessa questão da pandemia seja uma oportunidade ímpar, de fato, da gente repensar, né, esse caminho da escola, porque se você está transmitindo conhecimento, e olha que eu acho que são coisas muito interessantes, porque são coisas que você não sabe. Mas se o brinquedo, se o jogo, se tudo é mais interessante do que aquilo que você está falando, tem alguma coisa problemática aí. Não estou dizendo que é uma solução fácil, e nem a tenho, né? Que fique bem claro. Mas, em linhas gerais, sem sombra de dúvida, eu acho que a gente precisa pensar nesse aluno que não abre a câmera, que fecha a câmera, que fala, que interrompe, que traz uma gracinha, que às vezes até faz bullying com o outro. Por que a coisa está dessa forma? Por que minha aula não prende? Por que minha aula não é atrativa? E por que qualquer coisa é mais atrativa do que minha aula? E a gente pensar em, de fato, colocar o aluno no centro, né, do ensino-aprendizado e lhe dar autonomia e fazer com que ele entenda e se interesse de verdade por esse processo educativo e que seja tão importante para ele. Porque o jogo é aprendizado. Porque o montar, né, eu vou falar do meu filho, que ele até hoje brinca com o Lego, é maior do que eu, mas se colocar ali, ele vai brincar. Então, o Lego é mais interessante, o jogo é mais interessante, tudo é mais interessante do que a aula. Como é que a gente pode fazer para isso ser diferente? Agora perde horas assistindo alguns documentários no YouTube ou algumas outras coisas. O que é que a gente, professor, precisa fazer para poder Maravilha. fechar tudo isso? Maravilha. E agora, Ilse, fale um pouquinho que eu vou concluir, porque cada uma falou um pouquinho do que a gente ia falar também, tanto Sandra quanto Ana Paula. Agora a gente vai ouvir Ilse e a gente dá o desfecho. Ok, vou ser bem breve, tá? Abrir a câmera agora, né, que já está encerrando, não ficar em falta com vocês. Mas, nesse caso específico do aluno que interrompe a aula, né, ou para brincar, ou para, né, ele quer chamar a atenção, na verdade, do professor para algo que está acontecendo. Algo que pode ser interno à sala de aula, né, que está ali dentro, que ele talvez queira participar, porque algo que eu tenho observado muito, muito com as aulas remotas, devido ao tempo ser curto, né, da aula, o professor ele não quer dar oportunidade para o aluno se expressar, né? Na sala de aula presencial, a gente automaticamente parava tudo, diga o que é que você quer dizer, você quer chamar minha atenção? Pronto, agora diga para mim o que é que você está precisando. E na aula virtual isso não acontece, né? Na presencial, a gente tentava, de alguma forma, ali entender a dificuldade do aluno, de repente, ele não compreendeu bem o conteúdo, então, já que ele não conseguiu entender, vamos brincar, não vou aprender mesmo, né? E no virtual, né? Às vezes, a falta que o professor faz, ele também não consegue perceber que o aluno ele tem essa necessidade de se expressar ou de tirar dúvida. Bom, o que é que eu faria, né? Eu não estou como professora regente, né? Eu estou como professora de acompanhamento escolar. Então, o que é que eu faço quando eu percebo que um dos meus 7 alunos, eles estão querendo qualquer coisa menos a aula, né? Eu vou lá de juntinho dele e eu pergunto, o que é que está acontecendo que você não está conseguindo? Vamos prestar atenção na aula, né? Como eles têm 4 aninhos, eles não conseguem me dizer, tia, não está legal a aula. Eu sei que tá chato, tá maçante, mas aí o que é que eu falo? É importante que você escute isso que a Pro está dizendo. Se for de inglês, vamos repetir o que a Pro disse? Né? Então, pelo fato de ser tudo muito novo, de faltar o preparo para nós professores, né? Existem todas essas questões. Nem sempre o meu aluno interromper a aula para fazer uma gracinha quer dizer que a minha aula não está interessante, né? Se não está interessante, por que só um demonstrou um comportamento estranho e os outros 20 não, né? Então, falta gamificação. Gamificação, existem conteúdos que eu posso trabalhar com gamificação,
né? Nem tudo, infelizmente, é como a Ana disse, realmente, escola é chato. Eu digo para os meus alunos, é chato, é verdade, eu também não gosto, mas é necessário, é importante. E eu digo isso para eles desde já com 4 aninhos, né? Existem coisas que a gente precisa fazer na vida, mesmo quando a gente não gosta, né? A gente tem que saber, bom, eu não gosto de fazer isso, mas isso aqui é necessário, então vamos fazer, vai passar rapidinho. É como a Ana disse, eu não gosto de estudar, então eu vou agilizar, vou prestar atenção para tornar esse tempo mais curto possível. Né? Se já é chato ficar o ano todo, imagina ficar mais alguns dias aí tentando recuperar o tempo perdido. Né? Eu morria de medo, porque eu também não gostava. Então, já tinha aquela cobrança, aquela pressão. Então, nesse caso específico, é possível interromper a aula, né? Dar um intervalozinho na turma. Gente, vamos antecipar o intervalo? Dá uma ligadinha para o aluno, é possível? Se não, tenta falar com os pais. Acho que seria a melhor forma da gente tentar resolver. Uma vez que foi tema do meu TCC, a participação da família no processo educativo, né? Porque, assim, presencialmente isso estava sendo algo, como que eu posso dizer, que completamente banalizado pelas famílias, né? Vamos dizer assim, educação é responsabilidade do professor. Não quero tomar conta da educação do meu filho, para mim já é bastante tempo que a gente passa em casa, e a pandemia veio justamente para trazer essas famílias. Observe como a parceria se estabeleceu. Era tão necessária para a gente, e a pandemia agora obriga os pais a participarem da educação dos filhos, obriga de verdade, né? Porque muitos não querem, e a gente percebe ainda que sempre que há oportunidade da fuga, alguns pais fogem, né? Até negligenciam, fazem a matrícula da escola e, sabe, não se importam se o filho está acompanhando ou não. Então, às vezes, o que falta em nós, professores, é a questão da empatia mesmo. Poxa, será que está acontecendo algo que o meu aluno ele não consegue expressar, então ele está expressando dessa forma? Então, existem possibilidades, né? A gente é humano, então vamos ligar, vamos conversar, vamos tentar dar um intervalo para esse aluno espairecer a mente, né? Penso nessas possibilidades. Perfeito, perfeito. Liz, você quer falar um pouco? Eu só levantei a mãozinha porque ela falou uma frase que Marshall usa no livro, quando ele fala da questão dos... Deixa eu baixar a mão aqui. Quando ele fala da linguagem negação de responsabilidade, uma das formas de negar a responsabilidade é essa. Eu tenho que fazer, é necessário fazer, porque é necessário aprender, mas, de repente, a gente pode ver por um outro ângulo que não o da obrigação, porque, às vezes, para algumas pessoas, a obrigação não funciona. Eu conheço pessoas trabalhando com famílias, eu conheço pessoas que funcionam muito bem com obrigação, tipo, eu sou obrigada a fazer isso, eu tenho que fazer, ok. Mas tem pessoas que não funcionam, e talvez esse aluno não funcione. Então, existem outras formas, inclusive, de usar a linguagem para dar uma burlada, andar pela lateral, com pessoas que não gostam de fazer porque elas têm que fazer. Tá? Porque existem, né? E nós precisamos falar para todos os públicos, pessoas que gostam de obedecer, que não gostam, e a conexão e a empatia vão por aí. A nossa aula era de 1 hora, nós já extrapolamos um pouquinho, mas a Ana vai dar a conclusão aqui do caso, para a gente poder, então, se encaminhar e esperar vocês. Eu vou tentar colar aqui o link que o Rogério partilhou, para quem quiser fazer inscrição no curso de julho, tá bem? Eu vou fechar meu microfone aqui, que eu falo também demais. Gente, eu fiquei encantada, porque vocês estão com a consciência muito boa. E aí, aperfeiçoando com o curso, vai ficar perfeito. Todas as respostas foram o que a gente já tinha pensado, né, Cintia e Liz? Todas complementares. E até algumas para crescer, porque todas nós estamos aprendendo aqui, interagindo e aprendendo. O primeiro passo que a gente realmente raciocinou foi tornar as aulas mais lúdicas, menos expositivas, porque a aula expositiva, nesse contexto, fica maçante, fica chata. Então, assim, claro que vai ter momentos que vão ter que ser expositivas, mas o máximo que o professor, é um desafio, posso usar da criatividade, com mapas mentais, com dinâmicas, com leituras compartilhadas, trabalhos de apresentação, para que possa, você está percebendo que 2, 3 alunos, um está ali atento, você procura fazer essas atividades inicialmente, antes de uma abordagem, para ver se com essas atividades lúdicas eles vão reagir de uma forma positiva. Dando esse primeiro passo e não obtendo êxito, aí seria o caso, né, como
Eu acho que quem foi que falou que dá uma paradinha, dá um intervalo, eu achei fantástico também, porque até na mediação é assim. Quando a gente vê que a sessão aquele dia não está rendendo, a gente tem que ter a sensibilidade de dar uma paradinha e marcar outro dia para a sessão, em que os ânimos estejam mais calmos. Então, essa questão de dar um intervalo foi fantástica também da aula. Outro passo que a gente viu é, não obtendo êxito, procurar uma conversa individual com aquele aluno, né? Não constrangê-lo perante a turma. Tipo assim, você é muito desatento, preste atenção. Essa repreensão vai constranger, o aluno vai fugir. Né? Então, assim, você procurar o aluno através de uma ligação, ou através de uma chamada de vídeo, e tentar inicialmente você e o aluno abordar com as técnicas da comunicação positiva, né? Eu estou percebendo, você dá a sua percepção, não falar nele, falar, eu estou percebendo que ultimamente você está muito desatento. O que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Porque talvez aquele aluno esteja com um problema maior, os pais se separando em casa, ou com outros problemas maiores que a gente está ali e não sabe o que está acontecendo. Partindo para essa conversa individual, não obtendo êxito, foi o que também uma de vocês falaram, chamar a família. Chamar a família e compartilhar isso. Seria a solução viável, sociabilizar aquele conflito, aquela questão, para que todos possam resolver através do diálogo e da comunicação empática. Então, nós estamos muito felizes, acredito que foi uma noite, assim, de muito conhecimento, de muito saber. Eu agradeço imensamente a minhas parceiras Cíntia e Alice, agradeço a todos vocês que enriqueceram muito, e a gente espera vocês em julho para a gente aprofundar mais ainda nesses temas. A gente pretende fazer dinâmicas de grupo, e vai ser um curso bem interessante. Convidem outras pessoas, né? Porque a gente gostaria de ter no mínimo 15 alunos na turma, né? E o máximo aí é o quanto o Zoom comportar, até para a gente poder fazer uma boa rede de troca. Né? Então, de repente, se vocês tiverem outras pessoas interessadas, falem com Cíntia, ou com Ana, ou comigo, conforme for o seu contato, para eventualmente a gente fechar algum tipo de pacote, se trouxerem um grupo maior. A gente tem interesse em dinamizar esse conhecimento, né? E realmente agradecemos a paciência de todos aí, já com 1h30. Nós gostamos de ser meio britânicas, mas foi muito bom ouvi-las, é muito boa a troca, né? Você vê como a troca, o conhecimento, a conversa, como a gente cresce, né? Eu sempre saio engrandecida de todas as aulas que eu participo, e eu agradeço também. Uma boa noite. Muito prazer. Boa noite a todo mundo. Quer falar, Cíntia? Abre o microfone, querida. Apenas também dizer boa noite e mandar um beijo para a Marina, que eu vi Marina aí. Dizer a Marina que ela também participou. A Marina é companheira da mamãe aí, e aluna da Casula. Beijo, Marina. Tá falando de você. Aquela frase linda para encerrar. Não tinha a foto para poder encerrar. Quem puder abrir a câmera. Uma foto. De abrir a câmera agora, só para a gente tirar uma foto bonita. Já peço autorização, como advogada de todos, para postar nas redes sociais. Tem autorização, coloca lá, ok, sim, beleza, maravilha. Então tá bom, vamos lá, sorrindo. 1, 2, 3 e... Aí, muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada também. Noite. Sucesso. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.